Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal H6 Espiritual. O meu nome é Helder Correia e hoje neste vídeo vou compartilhar situações mais pesadas que já ocorreram comigo. Uma durante um atendimento, aliás, é uma situação que eu já compartilhei até no canal, mas hoje, como decidi enquadrar em algo específico, que acredito que vai acrescentar muito a quem estuda espiritualidade, magia e outras situações, bioenergias, tudo isso vai ser explorado aqui, a própria clarividência também, a sensibilidade, aquilo que chamaríamos de mediunidade, sensibilidade espiritual e energética, tudo isso vai ser explorado aqui através de dois relatos que eu vou compartilhar. Um deles, como eu já disse, já o trouxe, mas vou voltar a trazer. E o outro é algo que não foi num atendimento, foi numa interação, mas vamos então explorar aqui as possibilidades no acessar da aura, nos acoplamentos áuricos, no intercâmbio entre as auras, vamos perceber o que é que pode acontecer para quem mexe com a parte espiritual e consegue captar muitas situações, tanto energéticas como até mesmo de presenças de assédio espiritual. É um tema sensível, eu até alterei aqui o fundo eh, que mostra aqui algum mistério. Eu decidi trazer isso. E, aliás, quando eu trouxer conteúdo assim, tocando na parte espiritual de uma forma assim mais obscura, vamos dizer, mas que também faz parte, eu vou trazer, vou adotar outro tipo de fundo e vou adequando os fundos às temáticas que eu trago para o canal. Sem mais demoras, vamos falar então um pouco sobre aura. Para quem já estuda a parte espiritual, tem uma noção mais exata do que é a aura e todas as suas complexidades, mas para quem desconhece, a aura, e é aura, não é áurea, como muita gente erroneamente cita, a aura é o perímetro, digamos, do nosso foco consciencial e onde estão proeminentes as nossas manifestações de corpo mental, emocional e todas as complexidades adjacentes a isso enquanto energias, as nossas bioenergias. Portanto, tudo isto se reflete num campo que nós chamamos de aura. E no que eu estou aqui a querer trazer, é normal que durante uma interação, um intercâmbio entre uma aura física e outra física, ou até mesmo auras, uma que seja física e outra aura que esteja apenas no extrafísico, coisa que acontece muito dentro da mediunidade. Tudo isto acontece muito e traz, nestes intercâmbios, nestas interações, pode trazer situações que surgem como alavancas, um link que pode puxar todo um conjunto de emaranhamento energético e também de presenças que estejam ligadas, que tenham fios energéticos ligados a estas situações. Tudo isto pode fazer com que uma pessoa que tenha uma sensibilidade, uma clarividência e que, derivado à predisposição da pessoa que está a atender ou a interagir e a toda a sua sensibilidade, pode de repente surgir ali uma tarde um acesso aglomerado, complicado às vezes, e onde não há outra chance senão tentar fazer uma limpeza rapidamente, um descarrego muito rápido, porque estamos a falar de coisas com uma magnitude maior. E isto já aconteceu comigo. Por exemplo, já aconteceu comigo durante um atendimento espiritual, onde eu nem sequer estava à espera que acontecesse o que aconteceu. E porquê é que isto pode acontecer num atendimento? O atendimento espiritual, e eu trabalho com oráculo, por exemplo, há uma predisposição, ou seja, a pessoa que está a ser atendida, ela predispõe-se a abrir-se, ela dá um acesso, ela fornece um acesso, eh, dá abertura através do seu próprio livre-arbítrio e permite que a pessoa que está a atender, juntamente com os guardiões e as energias, as egrégoras com que trabalha, os mentores, vai existir um acesso.
juntando o potencial da própria pessoa que está a atender, o potencial anímico e todo o resto que surge ali. É aberto como se fosse ali um portal, com uma intenção, neste caso, estamos a falar de um atendimento espiritual, que acredito eu que se proponha a orientar a pessoa da melhor forma, portanto é aberto ali um portal. E há ali uma simbiose, um conjunto de duas auras, neste caso, da pessoa que está a atender e da pessoa atendida, e onde tudo surge ligado à pessoa atendida e ao trabalho espiritual correspondente à pessoa que atende. Então, derivado a esta situação, certa vez num atendimento por clarividência, eu consegui observar muito nitidamente, de forma bem explícita, a pessoa que eu estava a atender. Portanto, eu tive a visão por clarividência da pessoa que eu estava a atender e possivelmente, não sei se é 1 metro de distância, atrás da pessoa, portanto, não sobrepunha a pessoa em si, estava por trás, havia uma nuvem, um, um conjunto energético denso, configurava uma cor escura, portanto, não eram presenças, mas eram energias que reverberavam ali num conjunto e derivado talvez à pessoa que eu estava a atender, utilizar uma técnica onde provoca essa própria técnica o desassédio de muita gente ao mesmo tempo, portanto, desassédios grupais, eh, aquelas energias, como não tinham um acesso direto, derivado à própria pessoa, ser uma pessoa que estuda, se protege, se blinda, eh, cria ali uma blindagem protetora e até mesmo mentores que trabalhem com aquela pessoa, não permitiam o acesso direto, mas estava ali, a circundar ainda a aura da pessoa, talvez ali, havendo uma reciprocidade energética por alguma brecha, aquelas energias iriam se grudar na pessoa, não é? E então eu senti logo calafrios, repercussões que eu já entendo dentro da minha sensibilidade, e claro, apelando às energias que trabalham comigo nos atendimentos, eu utilizei uma técnica, utilizando formas de pensamento e dei um passe e consegui desfazer aquela massa energética assim bem grande que estava ali. E eu quero explorar aqui este acesso de aura. Portanto, como eu já disse, foi um atendimento e estava ali uma situação que abriu à minha própria clarividência e talvez com o patrocínio também dos mentores, eu tive ali acesso a algo que precisava de ser efetuado. eh, e foi efetuado. Mas o segundo lado que eu quero fazer aqui, ele ainda consegue ser mais complexo, é muito interessante para o estudo e toca em situações muito sensíveis. Portanto, achei muito conveniente. Eu já andava há algum tempo a considerar trazer este conteúdo para o canal e decidi que tinha chegado o momento e decidi mesmo trazer. Portanto, em determinada altura, não importa com quem, quando e como eu vou explicar, mas sem expor ninguém. Eh, eu tive uma interação com uma pessoa que a pessoa participava de uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de culto, não importa, uma espécie de crença, uma crença específica com uma magnitude muito grande, ou seja, muitas pessoas culminam nessa crença, nada contra, ok? Mas, derivada à pessoa participar daquilo, cria ela própria uma predisposição. Até certa parte eu não compreendia as complexidades do culto em questão, nem o que é que culminava energeticamente nos bastidores disso. Eu não tinha a mínima noção disso, mas derivado a uma interação, lá está, um acoplamento áurico, um intercâmbio de informação entre eu e a pessoa
começou a compartilhar comigo situações ligadas à parte ritualística daquilo que a pessoa segue. E o que é que aconteceu, pessoal? Derivado ao compartilhamento ritualístico, de repente há um acesso de toda a correspondência, de tudo o que a pessoa tem vindo a fazer ligado a isso, e eu levo com uma descarga tão forte de energia densa que eu fiquei abalado até, eu não estava a contar. E antes de começar a compartilhar outras coisas, falarmos já disto. Aquilo não ocorreu logo. Portanto, não houve um acesso direto. Ocorreu depois do compartilhamento. E porquê? Acreditando eu. Quando a pessoa começa a compartilhar, ela acessa a memória. Ela acessou a memória das ritualísticas, em específico, que estava a compartilhar, e acessando essa memória, a memória está atrelada ao emocional da pessoa. Atrelando ao emocional, inevitavelmente a pessoa conecta todas as formas de pensamento daquilo que vivenciou, tudo aquilo já está a corresponder na aura. E claro, esse, essa correspondência, ela não está atrelada apenas às formas de pensamento da pessoa. Ela traz consigo tudo o que resultou dos emaranhamentos com presenças extrafísicas e que eu percebi pela complexidade e pelo configurar das energias, eu percebi que haviam presenças, portanto, estamos a falar de algo, uma magnitude incrível, que gera trabalhos muito fortes espirituais de manipulação aqui no material. No material existem interesses muito grandes por trás disto, e não é só este caso em específico, ok? Porque o ser humano tem uma predisposição muito forte para a crença, para se subjugar a algo superior, digamos. E tudo isto, às vezes, as pessoas não têm noção do quanto são manipuladas porque cria uma predisposição. Quando nós nos encaramos hierarquicamente inferiores a algo, não é que não existam energias com uma amplitude maior e com um grau de sabedoria superior ao nosso. Não é que não existe isso, existe. Mas não é que isso seja superior hierarquicamente, porque a mesma centelha divina que existe em mim existe em tudo que existe. Então, seres mais evoluídos, com mais grau de sabedoria espiritual, aquilo que nós gostamos de apelidar como seres da luz, esses seres não se entendem como superiores a nós, pelo contrário, eles sabem que existe algo similar enquanto essência, enquanto self, chamem-lhe o que quiserem. Ora, mesmo eles não se considerando superiores a nós, nós próprios sentimos que há um transbordar, um amplificar muito maior, uma sabedoria muito maior. Então nós próprios respeitamos isso. Respeitamos isso. E isso não vem como uma imposição. Vem como algo que nos acrescenta de tal forma que nós não nos vimos, eh, não nos vimos de uma outra forma senão prostrando perante isso. Eh, mas sempre cientes, nós que estudamos a parte espiritual e que temos a espiritualidade na nossa vida como algo certo e certeiro e temos essa certeza no coração, eh, às vezes, e isto até dá para um outro vídeo, falando deste tema em específico, às vezes, se nós considerarmos presenças extrafísicas com um grau maior de sabedoria superiores a nós, e se no nosso subconsciente imperar um distanciamento, isso faz com que às vezes nós não consigamos uma interação mais próxima, porque nós é que causamos esse desaproximar. Então, esta ideia hierárquica não é para distanciar, há algo que nos aproxima quando nós encaramos uma mesma essência.
nos seres que eu estou aqui a falar. Então, criar uma amistosidade, uma proximidade, uma simplicidade neste intercâmbio é fundamental, mas sempre cientes, porque senão aí a arrogância pode imperar sobre nós, sempre cientes que estamos perante seres com um grau maior de sabedoria. Então não é errado nós respeitarmos isso e cedermos um pouco dentro da nossa humildade a aprender. Isso é fundamental. Mas a linha que separa isso de subjugar e encarar-nos como inferiores, aí é que muita gente cria, através desta submissão, deste subjugar, cria eh, a abertura para que eh, sistemas de crença enraizados no material, no plano material, que reverberam já há muitas décadas, que têm já um encorpar muito forte, não só para com encarnados, como também como presenças extrafísicas. Isto é tão forte que a pessoa com esta abertura, se não tiver a mínima noção, vai sofrer manipulação, esta manipulação ela atua de que forma? Da mesma forma que a pessoa deu esta abertura e trouxe tudo, toda a sobrecarga para mim, é a mesma forma que lá no início a pessoa se subjugou, através do emocional. Portanto, se a pessoa, através de uma imagem, através de um conto, seja o que for, se lhe toca ao coração e a pessoa estabelece um link emocional, automaticamente torna-se alguém muito suscetível de cair em manipulação psíquica. E tudo isto começa cada vez mais a desenrolar-se, porque há uma pretensão de seres, e estou a falar aqui de seres densos, não só densos na sua energia, como também densos na sua pretensão, ou seja, não respeitando tanto o livre-arbítrio, não tendo uma ética, uma cosmoética, eh, fazem isto, exturpam até psiquicamente as pessoas. Seres evoluídos, mentores espirituais, jamais fariam isso. Tanto que eles colocam-se tanto nos bastidores, os mentores, que as próprias pessoas conflitam com isso. Eu já falei nisso num vídeo anterior, ou vídeos anteriores, que as pessoas às vezes querem o contacto mais íntimo com os mentores e talvez elas próprias tenham características que o mentor quer que a gente evolua. Então, as nossas características de coisas que eu já falei até agora não é aquilo que os mentores procuram. Então, eles atuam na mesma, mas numa base, vamos dizer, não aos nossos olhos ou não à nossa sensibilidade ou o quanto essa sensibilidade está aberta. Então, eles fundamentalmente trabalham naquilo que têm de trabalhar, olhando apenas à meta daquilo que procuram e nós é que dentro da nossa rasa percepção e conduta é que nos colocamos eh, em algo que não nos traz um intercâmbio como nós gostaríamos que fosse, não é? Mas voltando ao que eu estava a dizer, eh, é muito incrível, e até pelo lado negativo, o que é que eu acessei ali. O assédio foi tão forte que eu tive que fazer um trabalho de limpeza. O meu frontal, ele ficou assim, pesado mesmo. E de repente tudo aconteceu, numa fração de segundos, derivado a algo que abriu ali. E eu, claro, pela minha sensibilidade e clarividência, levei com aquilo tudo, não é? E foi aí que eu percebi onde é que algumas pessoas se podem colocar sem saber. E atenção, eu não estou aqui a fazer julgamento de nenhuma crença em específico, nenhuma linha em específico, nada disso. Cada pessoa é livre de fazer o que quer, mas espiritualmente falando, não há como não trazer a verdade do que eu acessei. E tudo isso surgiu assim de forma tão abrupta. Porquê?
porque há efetivamente trabalhos psíquicos, energéticos e até magísticos que resultam numa magnitude tão forte que quando aquilo surge, o impacto de quem, por exemplo, se tenta harmonizar, mesmo ciente das oscilações, se tenta harmonizar minimamente, eh, como tem este grau de sensibilidade, o impacto é muito maior. Uma pessoa que se predisponha a seguir uma configuração energética e psíquica similar àquilo que aconteceu, não iria sentir o que eu senti. Então é isso. Eu quis compartilhar aqui algo que achei importante, não só para o estudo espiritual, mas também para fazer refletir as pessoas. Ok? Eh, Até que ponto é que nós nos compreendermos como inferiores, não estamos sujeitos a que presenças, um grau desenvolvido muito grande do foro mental, não se aproveitem disso, ok? Fazendo com que pessoas ligadas a interesses tenham ganhos que procuram no material e esses ganhos que essas pessoas procuram, muitas vezes ligado ao próprio dinheiro. Eu não estou aqui a fazer do dinheiro o vilão, não é isso, mas neste caso em específico, este grupo de pessoas que seguem determinadas coisas ligadas a isto, seguem algo que os impulsiona, que os faz criar desejo, e ao fazerem isso, configuram também uma massa energética, vamos dizer, uma psicosfera que serve de alimento a seres que estão no extrafísico. Porque para esses seres, eles não procuram algo material, não é esse o intuito. Como base de alimento energético, eles utilizam pessoas que já estão dentro de determinada seita, utilizam essas pessoas, dando-lhes o brilho nos olhos que elas procuram, e assim forma-se assim um grupo físico e extrafísico, trabalhando magisticamente, manipulando também psiquicamente, e vocês conseguem imaginar, e estamos a falar de coisas que já acontecem, algumas delas há décadas, e tudo acontece, e tudo acontece. O que não quer dizer que não hajam determinadas crenças, linhas, com trabalhos espirituais fantásticos, ok? Fantásticos. Mas não é disso que eu estou aqui a falar. Eu estou a falar numa base de crença até mais ligada à parte religiosa, e lá está, não estou aqui a criticar a religião, só estou a falar de coisas que acontecem em determinados grupos, ok? Determinadas situações que trazem, sim, tudo isto que eu vos falei. E é importante vocês perceberem isso, ok? Como é que vocês podem. É assim, para já uma pessoa que se desenvolva espiritualmente, como tendência, não costuma se subjugar desta forma, se abrir desta forma. A pessoa questiona, e é isso que eu vos proponho. Questionem tudo, até mesmo o que eu vos estou a dizer. Isso é a base fundamental do estudante espiritual, a filtragem e o questionamento das suas próprias experiências e daquilo que absorve dos outros. Questionem tudo, mas a energia, aquilo que a gente sente, não mente. Agora vocês podem dizer, mas tu sentires isso tão pesado é sinal de que aquilo que é feito é negativo. Ouçam uma coisa, o negativo e o positivo é algo assim muito subjetivo. Porque se vocês me perguntarem, as pessoas que seguem isso e estão dentro eh, dessa sociedade, dessa seita, seja o que quiserem chamar, as pessoas sentem-se mal? Não. As pessoas sentem-se bem. As pessoas sentem-se bem. Mas na contraparte disso, nos bastidores disso, até que ponto é que houve uma ética
para colocar as pessoas nessa linha? Até que ponto é que é respeitada a transparência? E às vezes nós podemos ver isso, naquilo que a pessoa é obrigada a fazer, é obrigada a submeter-se em fazer para poder, se estabelecer em determinada situação que eu estou aqui a compartilhar. Por exemplo, quando há um trabalho espiritual, a única coisa que existe é orientar, ajudar o outro, crescer com aquilo que nos é mostrado espiritualmente e nada mais além disso. Claro que pode haver determinada casa que precise, claro, de financiamento, tudo isso pode existir, mas eu estou a falar de uma outra coisa aqui. E todo o impacto que foi captado por mim, todo aquele impacto, mostra uma discrepância tão grande, energeticamente e psiquicamente falando, que não dá para considerar, não dá para não interpretar e trazer um viés mais para um lado negativo do que uma outra coisa qualquer. Mas é isso, não vou alongar mais aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem em comentários se já experienciaram coisas similares, parecidas. E deixem a vossa opinião. Comentem, ajudem mesmo aqui o canal para que eu traga mais conteúdo ligado às minhas próprias experiências. Tudo isto, pessoal, isto surge não só pelo estudo, pela prática, ok? Eu em 2 anos e uns meses já atendi muita gente, cada vez mais trabalho a minha clarividência, a minha sensibilidade em prol do trabalho que eu faço espiritual e posso, na prática, constatar situações. Não quer dizer que eu acerte em todas as leituras que eu faço, mas tento trazer uma conjuntura e uma percepção onde eu abro, interpreto, trago as possibilidades todas e trago-vos aqui para o canal para que a gente discuta, ok? E é isso. Muita paz e muita luz e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.